Olá, muito bom dia. Você ligado aqui no Jornal da Mix. Eu sou Eudes Figueiredo. Hoje é quarta-feira, é o dia tradicional de entrevistas aqui na Mix, sempre trazendo pessoas que são importantes aqui para Presidente Prudente e pessoas também que têm histórias para contar. Isso é muito interessante. A gente quer saber essas histórias nos programas de quarta-feira. Hoje a gente deixa de lado aquele debate que temos com Adolfo Padilha e Fernando Gesso durante os outros dias. Voltam amanhã. Mas hoje é dia da gente conversar com um desses empresários que, sem dúvidas, é um cara batalhador, está há muitos anos no mercado. Eu estou recebendo aqui Carlos Henrique Nores Chagas, que é o Carlos, da Cláudia Presentes. Carlos, bem-vindo aqui à Mix FM. Bom dia, Eudes. Muito obrigado você por receber a gente aqui. Bom dia, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui na Mix FM. Muito bem. Carlos, vamos falar um pouquinho da Cláudia Presentes. Nós estamos praticamente aí numa época muito importante, que é a época do Dia dos Namorados, né? Sim. E é uma época que a Cláudia Presentes está bem preparada, com muitas novidades. Eu estive lá na loja e eu não poderia trazer você aqui sem falar um pouquinho disso. Como é que vocês se prepararam para esse ano, que é o primeiro Dia dos Namorados depois desse longo tempo de pandemia, né? Eudes, na verdade a gente tem que estar sempre se preparando, né? Então nós não paramos nunca de nos preparar, independente de fases ou do que acontece. Hoje a loja está repletíssima de novidades. Quem for lá dar uma olhada vai saber que vai poder agradar muito bem, sim, seu par. Bom, Carlos, fala pra gente. Você começou há mais ou menos 24 anos atrás. É um desafio muito grande, né? Como é que foi aquele início ali? O início foi maravilhoso, né? Era a época do R$1,99 real mesmo, né? Era a época que nós tínhamos o importado, né, bombando e fizemos, assim, um trabalho bem legal na área do R$1,99. Isso já faz bastante tempo. E a gente tem uma saudade enorme, foram tempos maravilhosos. E quem é que faz as compras hoje lá? Porque eu vi que tem muitos produtos lá na Cláudia Presentes. E produtos diferenciados, né? E perguntei para as meninas, eu já sei quem faz as compras, mas quem faz as compras? Eu faço as compras, né? As meninas também têm um papel importantíssimo, né? Na parte de compras, a parte das flores, elas que fazem as compras. Mas a compra nada mais é do que a gente fazer o que o próprio cliente pede, né? Sem o cliente, a gente não tem parâmetro nenhum. Então, é o que eu digo para os meus clientes. Muito obrigado por estar aqui, porque você vai ensinar a gente mais uma vez. É ele que pede, né? Então, a gente tenta fazer o que ele pede. Então, às vezes, é por isso que a gente tem uma boa aceitação. Uma das vontades de trazer as pessoas aqui, principalmente os empresários, obviamente que nós vamos trazer gente de todos os segmentos da sociedade para estar conversando, contando as suas histórias. Mas o empresariado tem uma função muito importante, porque nos últimos 2 anos que nós vivemos a pandemia do coronavírus, em todo mundo, mas observando aqui para o nosso umbigo, no Brasil, Sim. Nós tivemos grandes dificuldades, principalmente no estado de São Paulo, por conta do Fica em Casa. Sim. E muitos estabelecimentos fechados. Isso trouxe grande prejuízo para muitos. Muitos fecharam as portas. Como é que vocês conseguiram passar esse tempo, hein? Olha, Eudes, eu sempre segui a lei. E a lei, ela diz que se você tem que pôr a comida dentro de casa, você tem que ir e vir. Então, eu vi isso com muita preocupação, pois estávamos sendo noticiados e vendo, né, que estava tendo uma doença que estava evoluindo. Ao mesmo tempo também que a gente sabe, né, que tudo tem os prós e os contras. Por exemplo, então nós vimos o nosso umbigo, foi bem o que você falou. Não adianta a gente olhar lá longe, não. Você acha que as medidas foram exageradas num Sim, certo tempo? Sim, acho que foram exageradas, algumas vezes foram errôneas, né? O que eu achei a parte mais errônea foi aquela parte de você reduzir o horário de atendimento, né?
Aquilo lá eu achei um absurdo, pois o número de pessoas que saem às ruas vão ser X. E o número de horas abertas vão ser o número que você divide esse X pelas horas abertas. Então não tinha como ser para melhor isso, né? Na verdade, aglomerou mais pessoas, né? Mas eu sinto que essa própria aglomeração muitas vezes fez com que as pessoas se vacinassem naturalmente também, que é uma parte do tratamento. Que é a vacinação chamada... Como é que é aqui? Vacinação em rebanho, né? A imunidade de rebanho. A gente tem isso naturalmente no nosso corpo, graças a Deus, né? Deus é perfeito, né? Ele coloca os remédios dentro da gente mesmo. Foi obrigado a ter uma vacina? Sim, pois existem aquelas pessoas que não têm essa imunidade alta e foram afligidas pelo medo e precisavam ter alguma coisa para serem colocadas de volta, vamos colocar assim, a vida, né? Então a vacina ela foi importante também. Mas as medidas restritivas não ajudaram em nada. Tanto que você vê hoje um centro com portas fechadas, que eram... Eu que estou aqui trabalhando no centro e trabalhei no centro de 94 até 2014, eu nunca vi uma porta fechada no centro. Nós tivemos muitas empresas que foram fechadas e empresas que já não vinham também de forma, né, boa antes da pandemia e acabaram agravando ainda mais as suas crises. Sim, a minha pergunta ainda, vou voltar nela. Como é que você conseguiu fazer isso? Você fez acordo com os funcionários? Sim. Porque a redução de venda foi grande. Foi drástica, nós tivemos que fechar as portas mesmo, né? A gente tentou fazer o sistema de delivery, mas isso aí, para uma empresa pequena, ela nunca vai chegar, né, a vender o mesmo tanto do que uma empresa já especializada a vender virtualmente. O que a gente fez? A gente, por nós sermos, né, de relacionamento aberto com os funcionários, eu não precisei falar nada, meu funcionário quis trabalhar. Ele quis trabalhar, ele enxergou que não era nada assim, a ponto de você falar, não, eu não vou fazer mais nada, eu vou trabalhar, eu vou ficar em casa. Não, são pessoas saudáveis, são pessoas que gostam do trabalho. Então, em relação aos funcionários, eu nunca tive problema. Como que a gente fez? A gente foi levando assim, a meia porta, como foi indicado, né? Para a gente colocar aquela corrente e atender o cliente na porta. Como a nossa loja tem um espaço bem amplo e não é uma loja, assim, vamos dizer, que lota, que você vai ter uma pessoa esbarrando na outra. Então nós víamos que eram medidas muito duras, né? E incompatíveis com aquilo que você tinha. Incompatíveis, mas como eu disse, como a gente é amparado ainda pela lei, e eu tinha certeza disso, eu continuei trabalhando. Bom, vamos lá. Por falar nisso, entre trabalhar e não trabalhar, teve muita discussão, principalmente na internet. E aí, alguns lados políticos se colocaram, né? O lado o lado da esquerda, vamos chamar assim, os partidos de esquerda, os progressistas, e o lado da direita também, ele acabou se polarizando ainda mais aquilo que já era, vamos dizer assim, bem polarizado. Como é que você vê isso? Porque hoje eu estou notando da forma com que está e as pesquisas que estão saindo agora, que qualquer resultado que a gente tiver de eleição no país, a gente vai ter uma grande dificuldade do próximo governante governar. Seja Bolsonaro, seja o Lula, seja quem a população escolher de fato. Como é que você vê isso? Você também enxerga assim que o Brasil vai ter dificuldades nesse sentido? Não enxergo. Eu vejo, né? O que eu consegui enxergar mais nessa pandemia foi uma grande divisão, mas não assim, ela não é totalmente política, ela vem a ser política depois. O que aconteceu? Por exemplo, um comerciário que tem teu emprego aqui no centro,
ele teria que vir trabalhar mesmo, né? Porque como que ele ia conseguir o sustento dele? E o que a gente viu foi o seguinte, o setor público parou. Ele parou, por quê? Porque era mais fácil. É mais fácil para o setor público. Alguns não voltaram parar. até agora, né? Uns não voltaram até agora, é um absurdo total. Então é o que eu falo. Foi uma medida tão dura que deixou todo mundo confuso. Como que eu, que gero imposto, pago imposto para ser transformado em salários, em insumos, para educação, para saúde, como que eu ia parar de trabalhar? Então, a gente entrou numa encruzilhada muito perigosa. Por quê? Da onde viriam depois os recursos para pagar-se o setor público? Onde a gente ia parar? Quer dizer, muitos fecharam as portas, não puderam trabalhar, houve esse lockdown aí inconstitucional, porque é o seguinte, Eudes, o lockdown ele só pode ser decretado com aprovação da Câmara Federal. E isso eu sabia. E esse lockdown ele só pode ser pedido pelo presidente da República em duas situações, ou estado de sítio ou estado de defesa, que isso se caracteriza uma guerra, ou civil ou uma guerra externa. Isso não existia. Então, nós nos agarramos nisso. Então, as medidas foram muito inconstitucionais, sem você prever esse futuro. A gente já sabia que os preços iam subir. A gente até comentava que isso seria um plano para desestabilizar mesmo a economia. Você acha que tem um plano nesse sentido? Sim, mas um plano, um macro, vamos dizer assim, global? Plano macro. Porque não dá para achar que é um plano brasileiro somente. Não vamos sair tão longe que é aquilo que a gente começou a falar, né? Vamos tentar resolver as coisas aqui no nosso umbigo primeiro. Mas por quê? Para a gente chegar a não deixar isso. Isso sempre existiu. O comércio, ele sempre existiu. O comércio de qualquer coisa. Pode ser um comércio de arma e pode ser um comércio de remédio. Ele existe, esse comércio. E dentro desse comércio tem um gerente de vendas que ele quer vender para todo mundo. Então, o que eu acredito é que hoje, com essa globalização, com o avanço da tecnologia, as indústrias farmacêuticas aproveitaram o momento. Não só as farmacêuticas, né? Qualquer indústria que tiver a oportunidade, ele vai tentar colocar para o mundo inteiro. Só que é muito difícil você conseguir colocar um produto para o mundo inteiro sem que você coloque alguma coisa que direcione as pessoas totalmente. Isso pode ser o medo. E aí o discurso do medo vem muito forte nesse sentido. O medo, ele transforma as pessoas. Pô, você pode estar tranquilo andando, caminhando no corredor aqui da rádio e alguma pessoa te dá um susto, pô, você muda, você pula, você age de uma forma inesperada, você não consegue raciocinar naquele momento. Então eu acho que isso foi a principal arma de quem quer vender alguma coisa. E isso vai ser usado a vida inteira. E você acredita, voltando a falar das eleições presidenciais nesse ano? Sim. Você acredita nas pesquisas que estão sendo faladas aí, com o Lula na frente, com o Bolsonaro atrás? Eu não acredito porque as pesquisas há muito tempo a gente já não acredita nelas, né? Não é de agora, é que essa eleição brasileira ela é a mais importante do mundo. Ela é muito mais importante que a eleição que nós tivemos nos Estados Unidos aí há 2 anos atrás. Ela é muito mais importante. Todo mundo já ouviu falar que o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil é o pulmão do mundo. O Brasil mata a sede do mundo. Se não mata agora, vai matar lá na frente. Então, nós somos um país muito desejado. E qualquer pessoa pensa assim, se você é um sitiante, você vê a fazenda do lado do seu vizinho melhor que a sua, você vai tentar deixar ou igual, ou você vai tentar comprar aquela fazenda. Então, o Brasil é um país que ele inveja o mundo. O Brasil preserva áreas. Por mais que você fale que pega fogo na Amazônia, é impossível pegar fogo numa floresta tropical.
você vai pegar fogo ali em volta, ali. E geralmente são os próprios índios que estão fazendo aquela queimadinha para fazer o plantio. Mas isso tem um discurso também das ONGs, que eu vejo que eles querem continuar recebendo dinheiro, né? Porque entra muito dinheiro, né? Sim, né? Eu falo que o brasileiro, ele ficou muito inteligente, né? De uns 4 anos para cá, né? Ele se jogou na política de verdade, né? Porque ele não acredita mais naquela conversa que não se fala de política, não se fala de nada. Não, hoje o brasileiro, ele aprendeu, né? Ele aprendeu a entender, né? Quais são os lados que beneficiam o Brasil e quais são os lados que não. Então, hoje está muito difícil, pois nós estamos vendo, né, pessoas muito importantes, muito influentes em cargos que não são políticos fazendo política. Por quê? Porque eles viram que o povo fala de política. Então, se eles não baterem de frente, quem vai mandar é quem sempre teve que mandar, que é o povo. Muito bem. Olha, você que está ouvindo aqui o Jornal da Mix, nós estamos conversando com o Carlos Henrique Nores Chagas, que é o Carlos ali da Cláudia Presentes. Muito gentilmente resolveu participar conosco aqui. Fiz um convite para ele de bate-pronto. Veio para essa entrevista aqui na Mix, nos ajudando também, nós que estamos conversando com a Mix aqui em Presidente Prudente. Carlos, vamos falar de futuro? Vamos. Qual que é a sua perspectiva para o futuro do país? O país, o Brasil é maravilhoso, né? O Brasil, a gente sempre soube que o Brasil é o país mais rico do mundo, com uma população totalmente versátil, né? Tanto que você vê algum brasileiro saindo, indo trabalhar no exterior, é muito difícil ele voltar, porque o patrão dele não deixa ele voltar, de tão bom que ele é de trabalho. Então, o que eu vejo para o Brasil é um futuro maravilhoso. As pessoas vão ter que se envolver, né? Foi uma frase que eu ouvi desde muito novo e eu repito. A gente não pode perguntar o que o Brasil tem que fazer para a gente. A gente que tem que ver o que nós temos que fazer para o Brasil, né? Assim nós vamos ter um crescimento absurdo. Temos tudo para fomentar, né? Saúde, educação, para nós nunca termos dificuldades nesses setores. Por isso que a gente está trabalhando para que a população se esclareça cada vez mais, se informe cada vez mais, para nós não termos mais pessoas contra o Brasil, contra nós, contra o trabalhador. Eu acho que isso é muito importante e essa eleição vai determinar isso, o futuro do Brasil. O futuro do Brasil, ele é maravilhoso, o Brasil é o país do futuro. Nós temos uma idade insignificante perto da China, né? A China tem 5.000 anos de história, pô. Nós temos 500 anos, quer dizer, nós temos muito para evoluir, nós estamos engatinhando. Somos uma criancinha ainda. Somos uma criancinha. Nós só temos que tirar quem são os impostores no Brasil. Isso acontecendo, todo mundo vai ter uma liberdade para criar enorme. Todo mundo vai ter muito menos impostos para pagar, eu tenho certeza disso, porque já está se direcionando para isso. Se você prestar atenção, os impostos no último mês, eles foram cortados, eles foram caindo. Então eu acredito muito nisso, eu acredito que o dinheiro do trabalhador tem que ficar no bolso do trabalhador. Ele não tem que sair para ir para outro lugar e depois voltar como um benefício que você nunca vê. É para isso que nós vamos batalhar. Como é que você vê Prudente nos últimos anos? Nós tivemos uma cidade que teve um avanço econômico muito grande na década de 80, sim, depois 90, e tivemos por conta de alguns governos contra o governo do estado, os presídios que vieram aqui para a região, a falta de representantes, nós tivemos algumas dificuldades, né? Inclusive, temos esse tipo de dificuldades aqui na região ainda. O que você acha que falta para Prudente decolar novamente? Olha, primeiramente, o Prudente sempre foi considerado uma cidade assim maravilhosa por todos os visitantes, né? Todo mundo chegava em Prudente e falava, nossa, Prudente... E o que me chamava muito a atenção, e eu sempre ouvi isso, era o seguinte, as pessoas falavam assim, nossa, como Prudente é uma cidade limpa, né? Como Prudente é uma cidade organizada,
E sim, realmente, ela foi muito organizada. Nós tivemos prefeitos ótimos, né? Nós chegamos a ficar no ranking das cidades mais limpas do né, Brasil, e várias IDH, vezes. Né? No também, IDH né? também. Então... Mas aonde que... Porque a gente deu uma caída, ou não? Para então, você acha que não? Sim, claro. Hoje eu já não consigo mais falar que Prudente é uma cidade limpa, né? Uma cidade totalmente organizada. Até porque o lixo não passa, o lixeiro não passa todo dia. Isso daí eu não tô entendendo bem, eu prefiro até não comentar muito, mas eu tô vendo a cidade suja, isso daí tem que ser resolvido, de alguma forma. E outras dificuldades que eu vejo é exatamente essa falta de representatividade da região em âmbito federal e estadual. Eu creio que sim, que se nós tivéssemos cuidado mais e tivéssemos elegido, né, mais deputados federais e estaduais, que sempre foi um problema, a gente sempre teve poucos, né? Trabalhando pra gente. Eu acho que sim. Eu acho que isso fez falta, né? Prudente ficou uma região esquecida por muito tempo. E quando a gente teve deputado federal, a gente teve certos benefícios, né? A gente teve o Paulo Lima lá durante algum tempo, depois nós tivemos o doutor Talmir também, que eu me lembro. Sim. Tivemos aí o Isaac Silva por algum tempo também, porque entrou como suplente. Mas assim... Mas é muito pouco, né? Nós tivemos, acho que, se eu não me engano, o Paulo Lima em 2 mandatos. 2 mandatos. Né? E o doutor Talmir um mandato, né? E um tempinho lá que o Isaac Silva ficou também, né? Como suplente. Federal. É muito pouco, né, Eudes? É muito pouco, né? Porque pra gente ver mesmo a diferença... isso tem que ser constante, a gente tem que estar tendo insumos constantemente, né? E isso não aconteceu. Então, eu acho que isso fez falta, sim. E eu acho que alguns governos aqui em Prudente deixaram a desejar, principalmente na parte da limpeza, na parte da infraestrutura, né? Hoje a gente vê, assim, patrimônios, né, que foram usados com sucesso, como o Prudentão, sucateado, né? Que é um absurdo. E é um absurdo. E nós tivemos aqui o Campeonato Brasileiro, poxa, da Série A, né? Então, querendo ou não, isso traz recursos para a cidade. Vinha gente da região inteira, do norte do Paraná, do Mato Grosso. Nós tivemos, eu vou entrar na sua carona aí, nós tivemos uma cidade da criança e aquele parque aquático. Aquilo lá é maravilhoso. Uma das coisas mais lindas do mundo. Aquilo lá é maravilhoso, aquilo lá é maravilhoso. Praticamente ficou sucateado, né? Tem que ter o investimento. Se a prefeitura ela acha que ela não consegue dar conta, ela tem que privatizar, ela não tem que ficar criando o elefante branco. Poxa vida, põe na mão de um hoteleiro aquilo lá, ou de uma pessoa que tem um parque, que já é do ramo. Eu acho um pecado. Eu sempre... Já faz uns 4, 5 anos que eu não vou na Cidade da Criança, mas sempre que eu tinha oportunidade, eu ia lá dar uma olhada e olhava aquilo ali com um olhar assim. Um potencial enorme, mas não sendo explorado. É triste isso. Muito bem. Gente, nós estamos recebendo aqui o Carlos, que é da Cláudia Presente. Carlos, eu quero agradecer a sua vinda aqui. Obrigado você. Vou te chamar mais outras vezes para conversar aqui sobre assuntos que estão acontecendo no Brasil, no mundo, principalmente aqui em Presidente Prudente também. E desejar sucesso para você, tá? Obrigado. Ainda mais sucesso. São quase 30 anos, né? Sim, Quando que é o aniversário da Cláudia Presente? Olha, tem várias assim? datas, né? Porque nós já tivemos, né, a loja em Alfredo Marcondes, tivemos a loja na Gurgel, tivemos a loja na Avenida Coronel Marcondes, Calçadão, e hoje a gente concentrou tudo ali na Avenida Joaquim Constantino. Sempre foi muito difícil. O comércio ele é difícil, você não pode deixar as coisas para outra hora ou para depois, você tem que estar sempre resolvendo. Tem que ter agilidade, Tem que ter agilidade, porque você lida com o fornecedor e você lida com o cliente, que é ele, como eu disse no começo da entrevista, é o que nos ensina, é o que nos fomenta. Então essa atenção ela tem que estar sempre... tinindo, né? Se você pudesse dar um conselho aí para os empresários que estão nessa retomada, que tiveram grandes problemas durante essa época do fique em casa, né? Sim, do fechado. Qual que seria o seu conselho? É aquele conselho de sempre, não desistir, né? Fazer as continhas básicas, né?
ver qual que é o imposto que incide nos preços, fazer o precinho certo, fazer aquele preço justo, tratar o cliente como amigo, irmão, né? Sempre sorrir para ele a hora que ele chegar, mas daquela forma assim, sincera, porque ele vai resolver a tua vida, né? Então, abrace o cliente, cuide das contas, não compre de qualquer jeito, porque é na dificuldade que você se sobressai. Então vamos pensar assim, você abre uma loja hoje, com o movimento que tá, né? Tudo subindo, né? Porque tudo parou de ser produzido, a gente não pode esquecer isso. A gente sabia que os preços iam aumentar, duvido quem não sabia. A gente viu o governador, parou a produção, poxa, para você ter produto barato, você tem que fazer um monte. Aí, de repente, para, né? A própria saúde mesmo, né? Não poderia ter feito aqueles atestados prolongados, né? Sendo que a pessoa, às vezes, só espirrava, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe, coisas pessoais minhas, eu achei errado, mas cada um que tem que saber, cada um que tem a sua liberdade, é por isso que a gente está lutando. Mas o que eu tenho, o maior conselho mesmo, é não desistir agora, porque no momento mais difícil é onde você vai ter aquela habilidade especial, você vai se sobressair, e a hora que melhorar, você já vai estar pronto, quer dizer, melhorar, melhorou, você passou, então tudo tem dificuldade. Não desistam, vão em frente, inovem, cativem, escolham coisas novas, e tudo vai dar certo. Muito bem, nós conversamos hoje aqui na nossa entrevista de quarta-feira com Carlos Henrique Norris Chagas, que é o Carlos da Cláudia Presente. Carlos, muito obrigado aqui pela sua presença aqui novamente. Conosco. Obrigado. Fiquei muito feliz de receber. Eu também. E a sua empolgação, essa empolgação é contagiante. Obrigado, não, a gente tem que tirar essa força aí e lutar pelos mais novos, gente. A gente já tá no meio do caminho aí, mas e os mais novos? Se a gente não lutar por eles, vocês podem ter certeza, lá em cima, em diversas esferas do governo, eles não vão fazer. Muito bem, é isso aí. Gente, obrigado a vocês que ficaram aqui na companhia aqui do Jornal da Manhã de hoje. Amanhã eu volto a partir das 7h30 da manhã com o nosso debate político, com as principais notícias do dia. E também na próxima quarta-feira a gente vai ter um outro entrevistado aqui. E o programa de quarta-feira, nessas entrevistas, vai ser uma pessoa que comanda melhor entrevista do que eu, que é o Reginaldo Nunes. E aí, um outro dia eu vou trazer você, viu, Carlos, para ser entrevistado pelo Reginaldo Nunes, porque ele entrevista melhor que eu. Imagina, você é um cara bacana demais, a sua rádio está despontando, a gente vê que a seleção de músicas é muito legal. Não sei se é por isso que chama Mix, mas eu tô vendo que você tá dando uma costurada aí, retrô, músicas que fizeram época, atualidade. Eu acho que tem que ser assim mesmo, porque o Brasil, ele é assim, né? Nós temos a maior diversidade, é isso aí. E aí que mora a riqueza não mora em coisas iguais, a riqueza mora em coisas diferentes. Muito bem, valeu, gente, grande abraço, até o nosso próximo encontro.